5 verdades duras para quem lida com gestão financeira. Então, se o seu dia a dia é gestão financeira, eu quero apresentar 5 verdades que muitas pessoas ignoram e que fazem com que sua gestão financeira fique fraca, com problemas, com gargalos, com dificuldades. Então, eu vou mostrar para você algumas situações delicadas que você tem que prestar atenção no seu dia a dia, até para que você não tenha problemas maiores, certo? Então vamos lá, a primeira verdade, uma das primeiras verdades é o seguinte: caixa, e quando a gente fala em caixa, é dinheiro, caixa manda em tudo. Caixa manda em tudo. Ok? Essa é a primeira grande verdade que a gente precisa lembrar, tá? Por quê? Porque se o caixa ele vir a quebrar, né? O resto não importa. O que realmente faz a empresa quebrar? É o caixa. A empresa tá com caixa lá, né? Muito caixa, tem muito dinheiro. Isso não faz uma empresa quebrar. O que faz a empresa é a falta dele, é a quebra do caixa. Então você tem que começar a prestar atenção. Atenção no seu fluxo de caixa. Muitas empresas acabam, por falta de conhecimento, por falta aí de alguém cuidando dessa parte, acaba ignorando o fluxo de caixa. Só que ele é um dos principais recursos que a empresa precisa ter. É um dos principais recursos que a empresa precisa zelar por ele. É o seu fluxo de caixa. Por quê? Ele manda em tudo. Se faltar dinheiro, é onde a coisa complica. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil uma empresa ela quebrar por ter um caixa negativo do que por ter prejuízo, porque uma coisa é diferente da outra. Então, essa é a primeira mentalidade, a primeira verdade que tu tem que cuidar. Então, aqui, o ideal é que você mantenha um planejamento do teu fluxo de caixa, pelo menos aí de 13, 14 semanas para frente, e entender se você está entrando num buraco antes. Porque quando você descobre antecipadamente que você não vai ter uma entrada de recursos suficiente antes, você consegue agir com muito mais precisão sem que tenha que apagar o incêndio. Muito pelo contrário, você age hoje para ter o melhor resultado em relação ao seu fluxo de caixa. Então esse é a primeira grande verdade e que você precisa tomar cuidado. Então esse é a primeira verdade. Qual seria a segunda grande verdade? A segunda grande verdade é números sem qualidade. Perceba o que eu estou falando, números sem qualidade vira ilusão. Essa é a segunda verdade. Números sem qualidade vira ilusão. Então, se eu tenho planilhas desencontradas, elas acabam gerando decisões ruins. Boa parte das decisões deveriam, e aqui está uma verdade importante, as tuas decisões deveriam ser pautadas em uma gestão, em um controle bem feito. Então, se esse controle não é bem feito, você não tem qualidade de informação. E provavelmente você vai tomar decisões erradas devido a números sem qualidade. E é essa verdade que faz com que muita gente tome decisões precipitadas. Faz, por exemplo, com que você corte custos que não deveria cortar. Faz com que você olhe despesas que não deveria olhar, que não faz sentido olhar. Então, a qualidade dos números é muito importante. O teu controle, ela deve ser muito bem feita. Então tenha uma única fonte de verdade.
E aqui começa o grande ponto. Ah, José, eu utilizo planilha, eu utilizo isso, eu utilizo aquilo. Gente, centralize tudo num controle e que esse controle tenha a qualidade que você precisa. Se você não tomar esse cuidado, você corre muitos riscos, que é o que a gente evita ao máximo. Outra verdade, e que muitas vezes é dura e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, é o seguinte: crescer desordenado, destrói margem. Essa é uma outra verdade que muitas vezes as pessoas não prestam atenção ou muitas vezes acabam ignorando. Quase todo empreendedor, ele quer crescer. Faz parte do seu ímpeto crescer o seu negócio. Porém, o crescimento desordenado, ele gera problema. Se a sua empresa ela tem muita complexidade, mais difícil se torna esse processo. E a tendência é que, quanto mais complexo, quanto mais particularidades, o crescimento ele faz com que a sua margem, o seu lucro diminua. E isso é um grande risco. Então eu tenho que cuidar com a cauda longa do meu negócio. Eu tenho que podar ela, padronizar processos, medir o custo, né? Ter essas medições, acompanhar de perto. Por quê? Muitas empresas vêm à falência justamente por falta desse cuidado com a margem, com o lucro. Esse crescimento sem organização, sem um cuidado, sem uma atenção, faz com que você tenha problema. E, inclusive, essa é uma das causas que fazem empresas falirem. Então, se você não sabia dessa, isso daqui é importante. É a mágica do crescimento. Muita gente pensa que é mágico, mas ele pode ser um buraco sem fim para a tua empresa. Então, cresça de maneira organizada, cuidadosa, para que esse crescimento não consuma o teu lucro, beleza? Outra questão, outra verdade que você precisa considerar, que você precisa tomar cuidado em relação à sua gestão financeira é a seguinte: concentração, preste bem atenção, concentração é risco camuflado. Concentração é risco camuflado. Quando você tem na sua empresa dependência de poucos clientes, ou de poucos fornecedores, ou de poucos bancos, isso pode derrubar o seu negócio. Percebe? A gente está falando de parceiros. Então, quando você tem muita dependência de poucos clientes, de poucos fornecedores ou de poucos bancos, você corre um risco enorme no seu negócio. Por quê? Essa questão, ela te deixa muito vulnerável. Então, se um cliente grande sai, vira um problema. Se um fornecedor para de fornecer com você e ele é o teu principal, o teu grande, vira um problema para o teu negócio. Você põe em risco o teu negócio. Então, você precisa avaliar constantemente toda a base do teu relacionamento, seja de cliente, seja de fornecedor, seja de banco, para que você não seja muitíssimo dependente de determinada situação que vai te gerar um risco no futuro. Então tá aqui uma dica importante. Concentração, ele é um risco camuflado. Talvez hoje você está bem, está tudo ótimo, está lindo, maravilhoso, o sol está brilhante, porém você tem que cuidar para que as concentrações, ou seja, poucos clientes, ou a minha receita, a principal é de 2 clientes, ou seja, se esse cliente sai, meu negócio quebra. Então aí você tem que cuidar para que o teu negócio não corra esse risco, beleza? E outro ponto e outra verdade financeira imprescindível que você precisa tomar cuidado no teu negócio é o seguinte: orçamento sem dono, ele é
fantasia. José, explica mais. Tem empresas que conseguem, inclusive, fazer o seu orçamento, o seu planejamento financeiro, porém, ele não põe dono no orçamento. Ninguém cuida de nenhuma área. Todo mundo cuida de todo mundo. E isso, gente, acaba fazendo com que o seu orçamento seja uma fantasia. Ele não tenha validade. Então, sem uma rotina, sem responsáveis, sem um plano que vire resultado, o teu orçamento não vale de nada. Então, a primeira coisa que você tem que ter, cada área tem que ter um dono. Cada área precisa ser cuidada. E cada área ela precisa ter uma atenção de um olhar de alguém. Se você não tem um olhar de ninguém e você tem que cuidar de trocentas áreas, não faz sentido. A tua gestão financeira ela fica fragilizada. Então, para que a gente diminua essa vulnerabilidade em relação à gestão financeira, quando você fizer um planejamento financeiro daqui a um ano e assim por diante, você precisa ter esse condicionamento. Você ter pessoas responsáveis por aquela área e que vão trabalhar para que, de fato, aquele orçamento vire uma realidade. Fechou? Então aqui, gente, é um primeiro passo, são 5 verdades e que muita gente não leva a sério e que faz com que o seu negócio tenha resultados menores. Muita gente questiona, José, como é que o financeiro pode fazer com que a empresa cresça? Gente, se ela seguir essas 5 verdades, se ela já tiver consciência e trabalhar em relação a isso, que caixa manda tudo. Então, a grana, o fluxo de caixa é o que é o grande responsável pelo teu sucesso. Números sem qualidade são ilusão. Então você tem que ter uma gestão financeira de qualidade para fazer sentido. Crescer de forma desordenada, ela vai destruir o teu lucro. Então você tem que ter essa consciência, você tem que ter esse cuidado. Concentração é um risco camuflado para a tua empresa. E por último, orçamento sem dono é pura fantasia, você corre muitos riscos. Se você tem uma dessas situações que eu te comentei na sua gestão financeira atual, comente aqui nos comentários, coloque aqui a sua experiência, vamos compartilhar com o mundo para que talvez a tua história possa fazer muita diferença para outra pessoa. Então a sua gestão financeira ela precisa ter esses 5 olhares, esses 5 cuidados. Então eu peço para que você, se você gostou desse vídeo, que você curta, inscreva-se no meu canal e acompanhe para mais dicas, para mais ideias que podem aí ajudar na sua gestão financeira. Um forte abraço.